Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Vamos abrir o Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, antes de João. Ia até ficar sem microfone, mas depois passou um cidadão aí ouvindo o som ambiente, eu preferi usar o microfone. Aleluia. Grande é o Senhor Jesus. Lucas 18, vamos ler aí do 9 até o 14. O texto diz o seguinte, aqui o título da minha versão, NA, é A Parábola do Fariseu e do Publicano. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Versículo 10. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Versículo 14. Jesus diz assim: digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Se assentar. Glória a Deus. Como ser justificado por Deus, esse é o título, está no nosso convite. Nós vamos fazer uma exposição aqui dessa passagem, dessa parábola. Eu gostaria de começar perguntando para vocês se vocês se consideram pessoas boas. Se vocês se considerarem pessoas boas a partir de vocês mesmos, sem levar em conta a Bíblia, né? Se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai ver que ninguém escapa. Mas se você tivesse só um espelho na sua frente, talvez não conhecesse a Deus, não conhecesse a lei de Deus, muitas pessoas diriam que são pessoas boas. Recentemente eu vi um vídeo de um pastor evangelizando, e ele falou assim, perguntou para a pessoa que estava passando: se você morrer, você vai para onde? Eu vou para o céu. Aí, por que você vai para o céu? Porque eu sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa por quê? Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei nada dos outros, eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu. Por que eu não iria se eu sou uma pessoa boa? Pessoas com esse pensamento, tem muitos aí. Muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus com profundidade vão pensar que elas vão para o céu porque são pessoas boas. Eu posso fazer muitas coisas, mas se eu não matei alguém, porque é algo que eu vou achar que é muito grave, então minha passagem para o céu está garantida. Nunca roubei o carro de ninguém, então sou uma pessoa boa, vou para o céu. Só que, será que existe uma pessoa tão boa ao ponto de pensar assim: eu mereço passar a eternidade no céu porque eu sou uma pessoa tão boa? Será que porque você nunca pegou algo do outro, isso é o suficiente para você passar a eternidade com Deus? Milhares, centenas de milhares, toda a eternidade depois dessa vida
para frente, passar a eternidade com Deus por causa disso, as pessoas não entendem a gravidade de uma coisa chamada pecado. Então, para ir para o céu, basta ser uma pessoa boa? Não. Efésios 2,8 diz que é pela graça, porque se fosse pelas obras, as pessoas iam se vangloriar. Eu vou para o céu por causa que eu faço isso ou aquilo outro, porque eu não faço isso ou aquilo outro. Mas a palavra diz que não é pelas obras, é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque boas obras não pagam os preços dos pecados cometidos diante de Deus. Eu peco diante de um Deus totalmente justo, totalmente santo, e as boas obras não vão compensar os pecados que eu já cometi. Não adianta. Não existe, hoje eu cometi tal pecado, o que é que eu vou ter que fazer para quitar essa dívida? Não tem como você falar esse pecado aqui, não tem como mensurar isso. Da pessoa, se o pecado, eu devesse R$5 para Deus, o que é que eu vou poder fazer para compensar R$5 para Deus? Não tem como fazer essas contas diante de Deus. Então, para que servem as boas obras? As boas obras servem para demonstrar o amor que a gente tem por Deus. Agradecer a Deus porque Ele é misericordioso e amoroso conosco. João 14:21 é uma passagem onde Jesus disse que quem ama Ele, obedece a Ele e guarda os mandamentos dEle. Então, realizar boas obras é uma consequência de quem diz que ama Jesus, quem diz que vai fazer tudo aquilo que Jesus ordena para ele, inclusive os mandamentos. Então, as boas obras são apenas algo que você vai fazer porque você quer agradar a Deus. Eu trato bem o meu próximo porque eu quero bem do meu próximo, eu quero demonstrar o amor que eu tenho por ele. E com Deus a gente faz algo parecido. Deus é um Deus tão bondoso, tão abençoador, que a gente realiza boas obras para agradar a Deus, não para cobrar depois uma salvação de Deus. Olha, Deus, eu fui um ótimo marido essa semana, agora eu quero minha salvação. Eu fui um ótimo filho, então você tem que me presentear com a salvação. Parecendo aquelas crianças que chegam no final do ano, aí fala assim: olha, eu fui um ótimo filho, agora no Natal eu vou querer um presentão. Às vezes a gente acha que com Deus funciona assim, não funciona assim. Então Jesus Cristo, nessa passagem, ele vai explicar que diante de Deus, essa justificação, essa coisa de você achar que é bom diante de Deus para merecer a salvação e o agrado de Deus, a aprovação de Deus não funciona. E é sobre isso que a gente vai aprender. Como ser justificado por Deus, como ser considerado justo por Deus, apesar das nossas obras. Se não é pelas obras, então como é que Deus olha para a gente e fala assim: o presbítero de Israel é justo? Ele vai poder viver a vida de qualquer jeito e Deus olha e ele é justo? Também não é assim. Então Jesus ele vai nos ensinar nessa passagem, explicando como que funcionou esta parábola, que envolve aí dois personagens, um fariseu e um publicano. Então o autor, que é Lucas, apresenta essa parábola, onde Jesus vai denunciar esse pecado da autojustiça. É essa justiça própria que vem de nós mesmos, não vem de Deus. E que essa autojustiça, o que é que ela faz? O que é que nós fazemos com a autojustiça? A autojustiça é confiar nas próprias obras para nos considerarmos justos diante de Deus, e muitas vezes isso está acompanhado de outro pecado que é desprezar os outros. Eu sou justo, eu fiz tais obras, Deus vai me considerar justo, mas o fulano lá não está no meu nível. Aí eu me engrandeço diante de Deus e menosprezo o meu próximo, o meu irmão, porque ele não está no meu nível de justiça, de viver uma vida justa diante de Deus. Quem que faz isso nessa passagem? O fariseu. O fariseu, ele se sente superior, religiosamente ele se sente superior. E o publicano,
pelo contrário, o publicano ele se sentia merecedor da ira de Deus. Era o contrário do fariseu. Agora, quem eram os fariseus e quem eram os publicanos? Os fariseus, eles eram a elite religiosa da época. Eles eram os exemplos. Procura alguém, quem é alguém religioso, alguém que vive a religião certinha ali, faz tudo que tem que fazer, tudo direitinho. Eram os fariseus, não eram os publicanos. O texto diz o que é que os fariseus faziam aí no versículo 11. Ele já estava orando. Orar é uma coisa errada? Não. O fariseu estava certo em orar. O texto diz o quê? Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores. O fariseu não roubava. O texto diz que ele não era injusto. O fariseu era uma pessoa justa, assim, não era imparcial. Tentava ser justo nos negócios deles. Não era adúltero. O fariseu não era adúltero. O texto diz aí no versículo 12 que ele jejuava 2 vezes por semana. Ele dava o dízimo de tudo que ele ganhava. Olha só, o fariseu era uma pessoa boa, não era? Por isso que eu perguntei no começo. Somos pessoas boas? Se você olhar por esse critério, o fariseu se achava uma pessoa boa. Realmente era uma pessoa, humanamente falando, era uma pessoa boa. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles que recolhiam os impostos para repassar para o Império Romano que dominava o povo judeu naquela época. Então, se você tivesse uma loja de vender roupa, por exemplo, o publicano ia chegar lá e, se fosse Chaves, ia chegar igual o seu barriga, paga o aluguel. Só que o publicano ia falar assim: paga o imposto, me dê o imposto. Quanto que é o imposto? Aí a pessoa ia pagar o imposto e ele ia repassar para o Império Romano. Agora você acredita que a situação é pior porque esse publicano, muitas vezes, ele era desonesto. Se ele tivesse que cobrar hoje, vamos falar assim, vou te cobrar aí R$500 de imposto, ele falava assim, me pague aí 2.000. Aí 500 ele podia pagar para o Império Romano, os 1.500 ia para onde? Para ele. Corrupção é o que a gente ia colocar essa carga, esse peso nos nossos políticos de hoje. E os fariseus, quer dizer, os publicanos trabalhando ainda para o império que dominava o próprio povo judeu. Ou seja, um judeu trabalhando para quem estava oprimindo o irmão da sociedade ali. Um judeu oprimindo um judeu, ainda passando a perna nele. Então, quem seria a boa pessoa nessa história aí? O fariseu, o publicano não. E no final das contas a gente vê que Jesus inverte a ideia humana. Para ele, quem era alguém justo diante de Deus era o publicano e não o fariseu. Porque aos olhos humanos a gente acha que quem faz coisa boa é que tem que ir para o céu. Quem não é o melhor exemplo não pode ir para o céu. Não é uma pessoa boa. E Jesus diz que nesse caso não era assim, porque a justificação é um ato de Deus, e Deus justificou o publicano e não o fariseu. E por quê? Aí a gente vai ver aqui o porquê. A gente precisa entender o que é a justificação. O que é a justificação? Por isso que eu coloquei ali, como ser justificado por Deus. A justificação é a doutrina que ensina que nós somos declarados inocentes diante de Deus. Então Deus olha para nós e fala: você não vai ser punido e condenado pelos pecados que você cometeu. Ele olha para nós e nos declara inocentes diante dele. Então foi isso que Deus fez, foi isso que Jesus fez com o publicano. Ele considerou o publicano inocente, mas não considerou o fariseu inocente dos seus pecados.
Então, nós, continuando a respeito da justificação, nós somos declarados inocentes diante de Deus, porque nós cremos que na cruz, Cristo recebeu a punição da culpa dos nossos pecados. Na teologia a gente chama isso de dupla imputação, porque são duas coisas que Deus faz na justificação. A nossa culpa, a punição que nós deveríamos receber, ou seja, nós que deveríamos morrer na cruz, sermos condenados, esse castigo, porque nós cremos em Cristo, essa punição vai para Cristo, é a primeira parte da justificação. Pela fé isso acontece. E também pela fé o que acontece? Deus, Ele transfere a inocência de Cristo para nós. É por isso que Deus olha para nós e nos considera inocentes. Nós não deixamos de ser pecadores, mas nós deixamos de receber a punição e a culpa que nós deveríamos receber pelos nossos pecados. Amém. Entendeu como as obras ficaram de fora? Por isso que na Reforma Protestante a discussão era, a justificação era pela fé, pelas obras ou pela fé mais as obras. Mas nós reformados entendemos que é só pela fé. As obras nós realizamos porque nós amamos a Deus, nós obedecemos a Deus. Mas não é por alguém ser mais justo, praticar mais boas obras, que vai garantir com que essa pessoa seja salva e outras não. Imagine que a justificação é como uma fiança. O juiz ele tem que te condenar. Fulano aí na rua cometeu a besteira de ir atropelar o outro, o juiz vai prender. Aí a pessoa fica lá na cadeia. Quando é que ele sai? Quando alguém paga a fiança para ele, ele sai. Jesus Cristo na cruz pagou a fiança, pagou para Deus o preço dos nossos pecados. Por isso que nós não somos condenados, não temos que passar a nossa eternidade nessa cadeia chamada inferno, que depois vai ser lançado no lago de fogo. Então isso é a justificação. E sobre isso que nós vamos tirar aqui 3 pontos. Para sermos justificados por Deus, nós precisamos entender 3 verdades. A primeira, como já foi mencionada, vamos só explicar melhor, é que a justificação não é conquistada por obras. Isso tem que ficar claro. O versículo 10 a 12 é o exemplo do fariseu. O fariseu estava se engrandecendo, né? Eu não roubo, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, eu não sou como os demais homens. Eu sou bonzão, eu sou demais, eu sou o super crente, super religioso. Provérbios 26 diz que é normal o homem se engrandecer. Os homens se engrandecem, está escrito desde lá do Antigo Testamento. Isso é uma tendência do ser humano. Todos nós temos a tendência de às vezes nos engrandecermos. Em algum momento a gente vai se achar bom demais. Não tem aquele que passa a vida toda, eu não presto, eu não sou isso, todo mundo é bom, só eu que não sei de nada. Não, uma hora tem alguma coisa, nem que seja um arroz que você faz soltinho, você mostra, eu sou bom demais, eu sou um excelente chefe na cozinha. Eu sou bom demais, eu dirijo melhor que todo mundo, eu canto melhor que todo mundo, eu prego melhor que todo mundo, eu prego melhor que todo mundo. Então, o homem tem essa tendência, está na carne dele, querer se engrandecer, se achar demais. E a palavra de Deus já relata isso. Só que as boas obras que nós realizamos, as coisas boas que nós fazemos, elas podem receber o agrado de Deus ou a reprovação de Deus. Então, uma coisa que você fizer, uma coisa boa que você fizer, Deus pode falar, mas eu não gostei disso aí. Não gostei da sua postura fazendo isso aí. Uma coisa boa. Ou realmente ele pode falar, não, está tudo errado. Na época da ortodoxia reformada, entre 1500 e pouco e 1700 e pouco, havia uma distinção, eram diferenças de termos.
Então, a respeito das obras, havia uma distinção que falava assim: há obras modalmente más e obras intrinsecamente más. Como que seria isso? Obras intrinsecamente más, obras que são internamente más. Não tem como ela ser boa de jeito nenhum. Odiar é uma obra que não tem como ser uma coisa boa de jeito nenhum. Se eu odeio uma pessoa, eu estou errado. É algo mal. Odiar o próximo é pecado, porque a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo. Odiar é o oposto de amar. Então ela é obra internamente má, toda má. É algo intrínseco dessa obra, não tem jeito. E o que é uma obra modalmente má? É uma obra que você pode realizar de forma que, no modo que você realiza, ela pode ser má. Então, eu dar uma esmola para alguém na rua é uma obra boa. Mas se eu vou dar a esmola e eu quero que alguém me grave, para depois eu colocar na rede social e falar: olha como eu sou uma pessoa boa, a sua obra de dar esmola é uma obra modalmente má. O modo como você realizou foi mau. E isso era o que acontecia com os fariseus. Obras boas realizadas de modo mau. Então, quando as pessoas querem fazer as obras para se engrandecer, são obras, como a gente vê também na palavra de Deus, que Deus considera como trapo de imundície, porque estamos fazendo de modo mau. Então, o senso de autojustiça, de se considerar bom o suficiente para merecer a salvação e desprezar o próximo, era encontrado no fariseu. O fariseu, ele era orgulhoso, ele só pensava nele. Tudo aí para o fariseu era eu, né? Ó Deus, graças te dou, eu te dou, porque eu não sou como os demais homens. Eu, versículo 12, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou, diz, tudo sou eu. Eu sou bom, eu sou o destaque. Então, apesar disso, os outros viam ele como exemplo. A sociedade ainda olhava para ele e falava assim: quem é a pessoa boa? É o fariseu. Bom é o fariseu. Só que Deus conhecia o coração dele. Sabia que o fariseu não era essa Coca-Cola toda. Fazia tantas boas obras, mas dentro dele havia só orgulho, arrogância e menosprezo pelos outros. Ainda querendo passar a perna em Deus, achando que por ser um bom religioso, ele ia merecer a salvação e a aprovação de Deus. Ele falou, né? Não sou como os demais. Ou seja, ele estava colocando a sua justiça nas próprias obras e nas comparações. Eu não estou me importando com o que Deus acha de mim. Na verdade, eu me comparo com o próximo. E na minha comparação, se eu me considero superior ao próximo, então eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa justa diante de Deus. Deus, ele me acha uma pessoa justa e por isso eu vou para o céu. Porque na minha comparação com o outro, eu me dei bem. Está 1-0 para mim. Então eu preciso receber a salvação da parte de Deus. Então o fariseu, ele se gloria na sua religiosidade. Ele está procurando mais regras para ele ver: eu realizo, eu pratico, eu não quebro essas regras. E então o fulano, o próximo que não vive como eu, ele não é superior. Eu sou superior a ele. Então o fariseu, ele é alguém que nos dias atuais ele não gosta da simplicidade do Evangelho. Você falar para alguém hoje: a salvação é pela fé, as suas obras não servem para nada. O quê? Não pode. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que orar tantas horas por dia, eu tenho que ler a Bíblia tantas vezes, eu tenho que ouvir tantas horas de louvor, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tenho que fazer alguma coisa para merecer a minha salvação. Eu tenho que fazer algo que, se eu descansar nisso que eu faço, aí eu vou ficar sossegado. Ele não descansa na fé que ele tem em Cristo, ele vai descansar nas boas obras que ele realiza. Então, mesmo sendo boas obras, ainda assim podemos ser desaprovados por Deus, ser reprovados por Deus.
Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é sobre comida ou bebida, no contexto onde os irmãos estavam ali se comparando para ver quem era o mais crente, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, não é porque o que faz isso, Deus gosta, o que não faz, Deus não gosta, aquela confusão toda, a respeito das carnes sacrificadas a ídolos, que o irmão comia ou não comia. Rapaz, uns 10 gatos passando aí na frente dos cachorros. Não deve ser só um gato, não. Rapaz, não briga brava, né? Cachorro com cachorro, não são amigos não. Deve torcer para time diferente, né? Eles não estão se entendendo não. Então, por causa dessas coisas, o apóstolo Paulo falou que o reino não é sobre comida ou bebida, porque tinha uns irmãos se achando superiores aos outros por causa de comida ou de bebida. Aí se for olhar para os dias atuais, não é muito diferente. O irmão, ele não come uma costela suína com molho barbecue e ele se acha superior ao que come. Não, a Bíblia diz que é um animal impuro, você não pode comer isso aí. Você está comendo? Rapaz, isso é confusão, Deus não gosta, é pecado, você vai perder sua salvação por causa de uma costela. Aí ele no secreto, Deus, como eu sou santo, eu não sou pecador igual aquele lá que come a carne de porco lá. Aí, carne de porco, ninguém vai fazer cara feia. Agora falar de bebida, eita, aí é confusão, né? De 10 vídeos lá, você quer ver, se você quiser ganhar engajamento nas redes sociais, fala de bebida, você pode beber ou não pode. Aí a confusão, meu irmão, aí a confusão é grande. Não, o crente não pode beber nada com álcool. Aí um vai dizer, mas pode, a Bíblia diz que não é pecado. Não, mas é pecado sim. Pronto, aí começa a confusão. Aí eu digo, não, mas o vinho pode. Aí só o vinho pode, de vez em quando, né, num momentozinho lá com a esposa, aí pode, aí está liberado. Aí dá mais uma confusão. Aí os outros falam, não, mas nem aí não pode. Aí o outro, não, mas pode. Aí o outro fala, e cerveja? Se pode vinho, por que não pode a cerveja? Mais confusão. E se a cerveja for sem álcool? Não, também não pode. Mas e o nível do álcool? Aí confusão. Por quê? Porque as pessoas, muitas dessas discussões é só para que um se ache mais santo que o outro. Porque se não fosse por isso, era só mais fácil você falar assim, olha, lá em casa nós não fazemos assim. Lá em casa é assim, entra isso não entra, escuta isso, não escuta isso, come isso, não come isso. Deus te abençoe, pronto. Mas as pessoas querem impor as suas ideias, as suas opiniões. E aí vira confusão, vira o quê? Autojustiça, já vira farisaísmo, já vira legalismo. Eu só te acho crente se você fizer assim. Eu lembro de uma pessoa que falou assim, eu descobri que o Augusto Nicodemos escuta uns rocks antigos aí do ano 1970. Caiu no meu conceito, não escuto mais nenhuma pregação dele. É assim que os nossos irmãos são, né? Eu admiro fulano, mas se eu descobrir que ele escuta música tal, ou que ele assistiu a novela, ou que ele um dorama, um futebol, alguma coisa, acabou. Não é crente, não. Porque vocês sabem que tem irmão aí que condena o futebol, não pode. Diz que a bola, quando vê a bola, é a bola do cão, é o ovo do capeta, né? Né? Uma sinuca, um ping-pong é uma loucura. Baralho e jogar um truco. Vixe, tá mentindo, né? 3, 6 anos, né? Tá blefando, blefe é coisa do cão. Então, as pessoas sempre vão discutir por causa dessas coisas. Justificação. As pessoas querem se justificar. Então, se eu faço as coisas que eu acho que Deus agrada e o irmão não faz, eu sou mais santo que ele, eu mereço ir para o céu. E o irmão, ele toma cuidado, senão ele vai para o inferno. Porque ele não é santo igual eu sou. Não é tão religioso igual eu sou. Então, são pessoas que confiam nas obras e nas comparações. Mas o Evangelho
não diz que as pessoas vão ser salvas pelas obras e pelas comparações que eu tenho com as outras pessoas. Então, essa autojustiça, se a gente for observar a oração do fariseu, a gente vê que a autojustiça se revela nessa declaração dos próprios méritos. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu não faço igual ao outro. Pessoas que menosprezam o próximo porque não fazem as mesmas coisas que elas fazem, as coisas boas. Não tem humildade. O fariseu aqui não demonstrou nenhuma humildade na oração dele. Só ficou falando, eu faço, eu aconteço. O coração dele era um coração insensível e indiferente. Ele estava nem aí para o próximo. O fariseu, ele não estava se avaliando pelo que Deus exigia dele. Ele estava se avaliando e se comparando pelos próprios padrões dele. Então, dificilmente, essa oração aqui do fariseu é uma oração, nem é uma oração. O texto diz aí no versículo 11: o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. É como se ele estivesse falando, era com um espelho lá, não estava nem Deus, eu achei que estava olhando lá e falando assim, né? Jesus não aprovou a conduta do fariseu. Então, muitas obras nossas, boas, são más e pecaminosas. A realidade é essa também. Muitas coisas boas que nós fazemos, especificamente, são obras que Deus pode olhar lá de cima. Enquanto a gente está aqui, achando que a gente arrasou, Deus fala, ó, não gostei de nada disso aí. Não adianta nada, eu posso pregar aqui, um exemplo, eu posso pregar aqui, pode entrar aí 10 pessoas, as 10, aceita esse Jesus, aquela coisa toda, aí eu saio daqui, rapaz, prego demais, o melhor pregador desse Brasil sou eu. Rapaz, que a pregação do pastor Roberto perto da mim? Quem é o Plínio pregando perto de mim? Ou seja, para Deus, o que eu preguei aqui, ó, pode ter chorado as pessoas tudo aqui, ó, não adiantou de nada. A boa obra que eu realizei de pregar já não serviu de nada. Eu tenho que me arrepender depois. Foi uma obra que na verdade virou um pecado. Eu usei a pregação da palavra de Deus para pecar, para me engrandecer. Para eu ter que me arrepender depois, porque se eu insistir nesse pecado, eu posso estar até me desviando e depois me revelar alguém que nem era crente mesmo. Serve para todos nós. Quantos ministérios de louvor passam por esse tipo de coisa? Eu só toco com fulano. Se não for o fulano no instrumental, não dá certo. Eu não quero as pessoas errando enquanto eu toco. Os irmãos lá da mesa lá não sabem regular o grave lá, não sei o quê. Não. Eu nem me convido para essas igrejas, eu nem vou lá. Se a acústica da igreja for assim, eu nem me chamo, porque eu nem canto para essas pessoas. Pregadores falam assim, ó, você está me convidando para ir para a sua igreja, mas vai ter quantas pessoas no dia? Ah, só 20 pessoas? Não vou não. Vai ter umas 500? Não, aí eu vou. E aí eu não vou julgar o que tem no coração dessas pessoas, mas se tiver um orgulho e arrogância porque quer se mostrar demais, isso é pecado. Então, não confie nas suas boas obras, seja o que for. Canta, pregar na escola, em casa, o que seja, pai com filho, filho com pai, irmão com irmão, o que você estiver fazendo na sua vida, lá no seu trabalho, cuidado com as boas obras, para você não achar que Deus te deve alguma coisa, inclusive a salvação, porque você está fazendo coisas boas. A justificação não é conquistada por obras. Segundo lugar, a justificação ela é recebida pela misericórdia de Deus. Como diz aí nas redes sociais agora, que o ChatGPT usa, você já sabe, pelo que está escrito, você já sabe que não foi uma pessoa, foi o ChatGPT que escreveu a IA, né?
o pulo do gato. A justificação é recebida pela misericórdia de Deus. Aqui não está falando das suas obras, está falando das minhas obras. Como que foi a oração do publicano? O publicano ele estava lá de longe. Enquanto o fariseu, Jesus Cristo disse que os fariseus gostavam de orar nas esquinas para todo mundo ver eles orando, né? Enquanto eles jejuavam, eles faziam uma cara assim, sofrimento, o jejum está me matando, esse jejum, aquela coisa. Ele ficava nas esquinas para todo mundo ver ele lá. Aí as pessoas passavam, que exemplo de judeu, ó, diante de Deus, um homem que está jejuando, se acaba quase desmaiando, olha a cara dele, isso é um exemplo, vai para o céu direto isso aí. Aí enquanto isso, o publicano, ele nem queria chamar atenção. O que Jesus ensinou sobre a oração? Em vez de ser o contrário do fariseu que queria se mostrar, entra no quarto, tranca a porta. Às vezes nem o nosso cônjuge, nosso filho sabe quando a gente está orando. Cada um tem aí a sua vida com Deus. E o publicano, ele estava de longe, ele nem queria chamar atenção. Aí o texto diz que ele nem queria levantar os olhos para o céu, ou seja, ele sabia a gravidade do pecado dele, ele nem queria encarar Deus. Ele queria, rapaz, eu peco demais, quantas pessoas eu já prejudiquei, quantos pecados eu já cometi diante de Deus. O texto diz que o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. Ele batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim, que eu sou pecador. Ele mesmo já estava ali se batendo no peito, uma forma dele mesmo se punir pelos pecados que ele tinha cometido. Não houve vanglória. O publicano, que humanamente falando seria pior que o fariseu, ele não estava ali contando as vantagens das boas obras dele. Ele estava demonstrando tristeza pelo pecado dele. Ele estava demonstrando arrependimento. Ele estava num momento ali de autopunição, estava constrangido pelos pecados que ele tinha realizado. Ele não estava confiando nos seus méritos, ele não estava dizendo nada sobre si. Olha Deus, como eu sou um publicano assim e assim assado. Ele só implorou pela misericórdia e a graça de Deus. Ele falou, ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Algumas versões vai falar, ó, ser propício a mim pecador, se volte para mim Deus, porque eu sou pecador. Ele não falou outra coisa. Então, o verdadeiro coração contrito, como a gente começa o nosso culto fazendo a contrição, ele não é um coração que foge de Deus. Ah, eu pequei, então eu vou sair correndo para Deus não me ver. Na verdade, nós nos voltamos para Deus em busca de perdão. Nós nos arrependemos e queremos o quê? O cuidado de Deus. Nós queremos que Deus cuide de nós, que Deus nos transforme, que o Espírito Santo venha nos ajudar. Então a oração desse publicano aqui é uma oração de quem depende de Deus. Você observar, ela é uma oração pessoal. O publicano está falando é dele, não está preocupado em falar da vida alheia. Ele, ó Deus, eu sou pecador. É uma oração humilde, ele está reconhecendo a fraqueza dele. Ele está, olha como, se fosse hoje, olha como eu prego muito, olha como eu sou um cantor demais, olha como eu sou isso, aquilo, outro, exemplo disso e daquilo outro. Não, ele estava ali na oração dele, reconhecendo as fraquezas dele. Ele está clamando por misericórdia, não está ali pedindo bens ou vantagens para Deus, porque muitos usam isso para pedir as coisas para Deus hoje, né? Olha Deus, eu sou um excelente irmão, eu faço assim, então Senhor, me dê aí minha casa, me dê aí o meu carro, me dê isso e aquilo outro, porque eu estou sendo um ótimo crente. Muitos agem assim hoje. E era uma oração que vinha do coração dele. Ele não estava querendo ali passar uma aparência
de ser super santo como o fariseu. Na verdade, ele estava lhe mostrando quem ele era. Ó Deus, eu sou assim mesmo, eu sou pecador, eu preciso do Senhor, preciso que o Senhor demonstre a sua misericórdia, porque se o Senhor, se Deus não mostrar a sua misericórdia, eu estou perdido. E às vezes, meus irmãos, aproveitando que passou um cachorro aí, às vezes nós somos piores que os cães diante de Deus, em relação ao nosso pecado. Vocês já repararam esses vídeos que tem na rede social aí? A pessoa sai para trabalhar, quando volta e abre a porta, o sofá está com os 10 buracos, a espuma espalhou pela sala toda. Aí quando você olha lá no canto, o cachorro só com a patinha assim, né? O cachorro está assim, né? O cachorro com as patinhas assim, porque até o cachorro sabe que ele fez algo errado e ele está constrangido diante do dono. E às vezes nós fazemos coisas erradas, não agimos por instinto, nós temos inteligência, nós temos mente, nós sabemos que nós pecamos contra Deus e nós olhamos para Deus assim, ó, então, ó Deus, a culpa foi do próximo, a culpa foi do outro. Não nos constrangemos diante de Deus por causa dos nossos pecados. Será que nós temos momentos de contrição assim diante de Deus, de falar, olha Deus, eu sou pecador mesmo, eu mereci para o inferno mesmo? Ou nossas orações são só para pedir, só para falar, oh Deus, como eu sou isso e aquilo outro? Esse momento de contrição aqui, que a gente tem no começo do culto, não devia ser o único momento de contrição nosso. Se possível, todos os dias tenha seu momento de contrição. Pisou na bola com alguém, peça perdão e depois já fala, ó Deus, ei, não sou esse super crente todo aí que o povo acha. Nós precisamos sempre ter momentos de contrição. Uma pessoa, ela só está no caminho da salvação quando ela clamar a Deus por misericórdia através do arrependimento. Ela não está no caminho da salvação quando ela busca Deus só porque ela quer bens materiais, saúde ou gratidão por alguma coisa. A gente tem que tomar cuidado com isso. Sabe por quê? Porque tem muita gente que acorda e fala assim, obrigado Deus por esse sol maravilhoso, eu não vou trabalhar na chuva hoje. É uma pessoa que agradeceu até a Deus, não é? Obrigado, de acordo, obrigado Deus, porque eu moro num lote de 800 metros quadrados. Meus irmãos, se qualquer um de vocês fizer algo que vai me agradar, o normal é falar obrigado, não é isso? Então as pessoas também agradecem a Deus pelas coisas que elas acham que vem de Deus. Mas para ser justificado diante de Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa reconhecer que Deus não é obrigado a te dar nada. Precisamos reconhecer que somos pecadores e que se morrermos sem o perdão dos nossos pecados, nós seremos condenados. Então não existe essa de só porque você acordou e você lembrou que Deus fez todas as coisas, que você vai ser salvo por isso. Não basta só falar de Deus da boca para fora. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa buscar o Senhor como se sua vida dependesse dele em todos os momentos, e isso é verdade mesmo, depende mesmo. Deus tirar o nosso ar, que a gente respira por 1 minuto, já era. Então não adianta só agradecer a Deus, é preciso levar uma vida de arrependimento. Precisamos orar como esse publicano aí, miserável pecador que eu sou. É isso que a gente tem que orar. Como que eu posso me salvar? Eu preciso, a resposta é, eu preciso depositar a minha esperança
em Cristo, só Cristo pode pagar o preço dos meus pecados cometidos. Só se eu depositar a minha fé em Cristo, Deus vai me justificar. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Essa salvação que, através da fé, nós somos justificados por Deus. Então, a justificação é pela fé somente, não pelas obras. E os justificados é que serão salvos. Só é salvo quem é justificado. Quem não é justificado, não é salvo. Justificação vem pela fé. Entenderam? Então, não tenha vergonha de se identificar como publicano. Diante de Deus, você pode chegar e falar para Deus: eu sou miserável pecador, eu preciso. Conte todos os seus pecados para Deus, se derrame diante de Deus, para que Ele possa derramar a misericórdia dEle e te declarar inocente, se você depositar a sua fé em Cristo, essa fé que só através dela você recebe o perdão dos seus pecados. E por último, rapidamente, se você entender o primeiro ponto, que a justificação não vem pelas obras e que ela é recebida pela misericórdia de Deus, você vai entender que o terceiro ponto é uma consequência. O terceiro ponto é: a justificação, ela produz humildade. Jesus, ele termina falando aí no versículo 14: digo a vocês que este desceu justificado para casa. Este quem? O publicano. E não aquele, o religioso fariseu. Por quê? Por quê? Qual que é a resposta de Jesus? Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O fariseu se exaltou, então ele foi humilhado por Deus, ele não entra no céu. E o que se humilhou, que reconheceu os seus pecados, é aquele que Deus fala: você foi considerado justo diante de mim. Jesus, ele falou essa frase aí: todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Não só aí, falou em Mateus 32:12. Essa frase acontece 3 vezes nos evangelhos. Acontece em Mateus 32:12, como eu acabei de falar, quando os fariseus queriam ser considerados os guias, os mestres, os representantes religiosos do povo. Aí Jesus: cuidado, os que se exaltam serão humilhados. Porque os fariseus queriam ser os exemplos, eles queriam que o pessoal olhasse para eles e chamasse eles de meus mestres, ou mestre fariseu. E aparece também em Lucas 14:11, uma parábola que fala sobre casamento. Aí o camarada chega no casamento, ele fala: vou sentar no melhor lugar dos convidados aqui. Aí um dos organizadores fala: não, você não vai sentar aqui no melhor lugar, você vai sentar lá no fundo, porque você achou que era merecedor do melhor lugar, então você vai sentar lá no fundo. Aí ele chama outra pessoa que se achava indigno de sentar num dos melhores lugares do casamento, ele chama essa pessoa e coloca lá. Aí Jesus termina falando: todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então Deus é aquele que inverte as nossas expectativas. A gente acha que os mais santos é que são os que Deus está olhando assim: eita, que exemplo. E às vezes Deus está se agradando daquele irmão que às vezes ele não consegue levar a mesma vida de santidade do outro, mas ele está se esforçando contra o pecado, lutando contra o pecado. Enquanto o outro que fala assim: mas eu não falo palavrão, mas eu não bebo isso e aquilo, está ali cheio de orgulho dentro dele. Enquanto o outro está lá: eita, rapaz, eu não presto mesmo. Rapaz, eu tento não pecar, mas eu sempre acabo pecando. Deus se agrada mais desse último. Então, para os humildes, há justificação. Para os orgulhosos, só resta a humilhação. Porque quem entende o que é ser justificado, ele vai andar em humildade. Se vocês observarem, sempre tem um evento de casais, algum evento que alguém fala alguma coisa, aí o que é que a gente escuta?
Fala, Deus, fala. Fala com fulano, fala com ciclano, é isso que a gente escuta? Vocês já ouviram alguém falar assim, fala comigo, Deus? Aí faz igual o publicano aqui, bate o dedo, fala comigo, Deus, porque eu estou errado mesmo. Fala comigo, Deus, porque eu sou o que está pecando, estragando o meu casamento, estragando a minha família. Você não vê isso, não. Esse é o problema. A gente acha que as boas obras, Deus vai só olhar para a gente e falar, esse é um exemplo, é meu filho que tem que ir para o céu mesmo. Mas quem entende o que é justificação, ele escuta, rapaz, eu preciso melhorar muito, tem muita coisa que eu devo melhorar na minha vida. Nós precisamos conhecer a nós mesmos. Quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai colocar a nossa vaidade de lado. Quanto mais você orar e falar assim, Deus, mostre os meus pecados, aí você vai ver, rapaz, é melhor não me comparar com os outros não, porque a coisa está feia para o meu lado. Faça essa oração, faça essa experiência com Deus, tire momentos com Deus e peça para Ele mostrar onde nós devemos melhorar, onde nós temos falhado. Aí a gente vai mais, fala com fulano, não, fala comigo mesmo. Outra coisa que a gente precisa entender é que nem todos do reino de Deus, nem todos os cristãos possuem dons e riquezas. Nem todos vão ser grandes pregadores, nem todos vão ser grandes escritores, nem todos vão ser grandes cantores, nem todos vão ter algum lugar de destaque aí na sociedade. Mas todos os cristãos são chamados para serem humildes. Pode fazer o que você fazer ou não fazer nada na igreja. Todo cristão tem que ser humilde. Então, nós não devemos querer ser o melhor padrão de justiça para o próximo. Nosso padrão de justiça é Cristo, só Cristo. Não acha, olha, os irmãos dessa igreja têm que ser igual eu, santo igual eu. Não vá por essa linha não. Deus não aprova isso, você está errado, você está em pecado. Se arrependa se você age assim. O Evangelho não é sobre competição, é sobre humildade. Nós não estamos competindo aqui com ninguém. Eu não compito com ninguém para ver quem é melhor pastor, quem é melhor pregador, quem é melhor marido, quem é melhor filho. Eu tenho que olhar para a minha vida e falar assim, aonde eu posso melhorar no que Deus me propôs a fazer. Eu tenho que pregar melhor. A próxima vez que eu for pregar, eu tenho que tentar pregar melhor do que hoje. Se eu vou cantar domingo que vem, eu tenho que tentar fazer o melhor do que hoje. Mas não é, eu tenho que pregar melhor que os meus irmãos, eu tenho que cantar melhor que os meus irmãos, eu tenho que ser um marido melhor que o marido do vizinho lá. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Não fomos chamados para competir uns com os outros. Então nós não podemos humilhar o próximo com a nossa religiosidade. Olha, você não é tão santo como eu sou santo. Às vezes você vê aí nas redes sociais, o pastor faz alguma besteira e alguém fala assim, olha, você está errado nisso, meu irmão. Mas sua igreja tem quantos membros? Como se o tamanho de igreja fosse ali a aprovação de Deus para viver em pecado. Mas eu já sou pastor há 30 anos. Você é um pastorzinho aí, como é que você pode apontar, dizer que eu estou errado? Nós não devemos humilhar o próximo com a nossa religiosidade e espiritualidade que muitas vezes Deus não está aprovando. Nós vemos aí muitos jovens que conhecem um pouco de teologia e agora que ele leu um livro de teologia sistemática e agora ele quer humilhar os pastores aí que talvez não tem tanto estudo igual ele, mas tem 10, 20, 30 anos no ministério, no campo, falando de Jesus aí no meio do mato, lá no interior do Nordeste. Aí ele começa, não, porque você está errado, porque nesse versículo você entendeu assim, mas no grego diz isso, no hebraico diz isso, não sei o quê. Aí ele começa a se vangloriar, já está errado. Nós devemos
ensinar o que nós consideramos que é o certo, mas nós não podemos desprezar o irmão que pensa diferente. Nós somos uma igreja reformada, tem igrejas que não são reformadas. Mas não quer dizer que quando eu vou discordar desse irmão, eu tenho que menosprezar ele, eu tenho que achar que ele, diante de Deus, eu estou lá em cima, um super exemplo de crente. Deus olha para ele e fala assim, é um crente de segunda, terceira categoria, porque ele não é de uma igreja reformada. Eu me considerar melhor que o próximo garante a minha salvação? Não. Então por que a gente quer se considerar melhor que o outro? O que é que eu ganho? Eu não ganho nada, eu só ganho a reprovação de Deus. E se a gente for olhar, aí alguns irmãos vão criticar os adventistas e vão falar assim, os adventistas estão errados, porque eles guardam o sábado. Pelo menos eles estão guardando o sábado. E nós que deveríamos guardar o dia do Senhor, que é o domingo, a gente não guarda. Alguns não guardam. E aí? Por que eu vou criticar o adventista que guarda o sábado, faz o que tem que fazer para Deus no dia de sábado? Aí eu digo que ele está errado, e meu domingo eu não quero nem ir para a igreja. Que hipocrisia é essa? Que humildade é essa? Que eu quero criticar o adventista e domingo eu vou jogar bola, eu vou dar churrasco, eu vou fazer um monte de coisa, na hora do culto eu não quero saber da igreja. Aí fala que o irmão lá guarda o sábado, está erradíssimo, e eu no domingo, eu acho que o domingo é um dia qualquer, não tive tempo para ir para a igreja. Aí é muito fácil criticar o outro. Cadê minha humildade nisso aí? O que é que adianta eu criticar os pastores que pregam a teologia da prosperidade, eu falar esses pastores da teologia da prosperidade só pensam em dinheiro, só quer arrancar o dinheiro do povo, mas eu não dou o dízimo e oferta na igreja? Que é isso? Que hipocrisia é essa? O dinheiro que vai cair na conta do Wagner lá, eu acho que se eu orar no final do mês não vai cair o dinheiro lá não. Aí eu vou querer falar, não, pastor só pede dinheiro, só sabe falar de dinheiro, que é isso? Vamos ser menos apegados com dinheiro. Mas eu não colaboro com a minha igreja. Eu não abençoo a pessoa que está precisando. Eu falo que o outro pastor lá está todo errado na questão financeira. Eu vejo um irmão, uma pessoa passando necessidade, e eu não dou um saco de arroz para a pessoa. Mas eu estou sentando um pedaço de cabo de vassoura nos teólogos da prosperidade. E a Bíblia nos chama para sermos generosos. E para finalizar, a gente vê muitos especialistas por aí, né? Especialista em linguagem corporal, né? Já viram isso agora, né? Fulano falou tal coisa, mas pela postura do corpo dele, ele mentiu. Ele deu uma piscadinha assim, não, olha, foi mentira que ele falou ali, né? Tem gente vendendo curso disso, né? Não, olha, você observe o depoimento daquela pessoa lá. Falou isso, mas se você observar aqui nos 5 minutos do vídeo, 30 segundos, ele coçou o nariz. Não, isso é mentira, porque ele mentiu. Aí ele coça o nariz, é que ele quer se esconder. Aí você vê um especialista em leitura labial. Tem um jogo de futebol, o técnico fala uma coisa, o jogador falou. Aí o cara bota o trecho do jogo aqui, em cima ele narrando em cima. Mas eu quero saber quem é o especialista em reconhecer os próprios pecados. Quer ver quem amanhã, segunda-feira, vai falar assim, 9h48 da manhã eu pequei. Eu falei o que eu não deveria falar. Eu pensei o que eu não deveria pensar. Eu agi da forma como eu não deveria ter agido. Será que não falta mais especialista desses? Então a justificação, ela produz mais humildade. É quem realmente entendeu o que é ser justificado por Deus. Reconhecer que
deveria passar a eternidade longe de Deus, saber que não tem coisa nenhuma que você faça, a melhor obra que você faça, você pode doar sua casa, seu carro para alguém, mas se você ainda não reconhecer que os seus pecados fazem você estar separado de Deus, e você precisa de que algo aconteça para reconciliar o seu relacionamento com Deus, e o que deve ser feito é crer no que Jesus Cristo fez na cruz. Se você não fizer isso, não há salvação para você, não há um olhar de Deus olhando para você, considerando você como alguém justificado. Fariseu ou publicano, quem é você hoje? Sua oração, seu jeito de viver parece mais com quem? Com fariseu ou com publicano? Aí você se resolve com Deus. Independente da resposta, eu quero dizer que seus pecados podem ser muitos pecados, pode cometer muitos pecados, pode ser os mais graves que for. Ele nem precisa contar os pecados, tem pecado que ele nem conta para não passar vergonha. Suas orações podem não ser as mais bonitas, né? As palavras tão complicadas, né? Que às vezes a gente vê umas orações aí, oração bonita, aquela coisa toda. Não ser uma oração tão cheia de coisas aqui, igual a do fariseu, que talvez nem oração é. Mas se você tiver uma postura como a do publicano diante de Deus, de reconhecer todos esses seus pecados, todas as suas falhas, Jesus está pronto para receber suas orações, receber você, transformar a sua vida. Que nós sejamos mais parecidos com esse publicano. Nós possamos examinar mais as nossas vidas, como o presbítero Israel fala nas ceias, né? A gente olhar mais o nosso interior, mas não só naquele momento da ceia. Amanhã, depois de amanhã, todos os dias, a gente sempre lembrar disso. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Que nós possamos buscar a misericórdia de Deus, para que Ele, na graça dEle, no agir dEle, Ele possa nos declarar justos, não pelas nossas obras. Vamos orar? Senhor nosso Deus, quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer porque Jesus, nessa passagem, Ele nos ensina a sermos humildes. Ele nos ensina que nós devemos todos os dias olhar para nossas vidas, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, e lembrar que nós estamos longe de sermos o padrão de cristão aqui, seja na nossa igreja ou na sociedade. Deixamos muitas coisas a desejar. Falta muita coisa em nossas vidas para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo. Nós somos cristãos. Cristãos é aquele que diz que é parecido com Cristo, que é seguidor de Cristo, mas muitas vezes nós preferimos não seguir Cristo. Muitas vezes nós preferimos o pecado. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo que habita em nós venha nos lembrar que nós não somos declarados, considerados justos diante de Deus pelas coisas boas que nós fazemos, porque as coisas boas não pagam o preço da nossa condenação por causa de tantos pecados que nós já cometemos e ainda vamos cometer até a volta de Cristo, porque a tua palavra diz que não há homem que não peque. Nós podemos pedir perdão hoje, mas amanhã nós temos a oportunidade de pecar de novo, e muitas vezes nós caímos em pecado. Mas graças a Deus que temos o Espírito Santo para falar: ei, nós caímos, você caiu, precisamos nos arrepender e voltarmos para o caminho correto, esse caminho de contrição, esse caminho de arrependimento, esse caminho de humildade diante de Deus. Jesus Cristo, Ele nunca pecou e foi o homem mais humilde que andou aqui nessa terra. Quem somos nós que pecamos tantas vezes e nos achamos tão importantes, tão melhores do que o próximo? Que Deus venha nos ajudar, que o Espírito Santo venha nos transformar para que nós possamos ser pessoas melhores por amor a esse Deus misericordioso que enviou o seu Filho para
para morrer na cruz, para pagar o preço dos nossos pecados. Sem isso, sem crer nisso, não há justificação para nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.